Eu acho que sou um prato muito indigesto para pessoas de paladar monolítico. Toda vez que você está lidando com a condição humana, o material humano, venha da maneira que for, eu acho que você está procurando respostas para as suas perguntas. E eu era fã, imensa fã da Madonna, e devo ter confundido a imagem dela com uma brilhante inteligência. Virei quem virei para fugir da rejeição. Não acho justo ficar impondo aos jovens a minha decadência física. Eu sou uma senhora. Marília Gabriela, pele de pêssego, bonita pra caramba, atriz, cantora, apresentadora, que mais? Repórter. Escritora, né? Olha, Escritora, agora fui atrevida diante de você dizer uma coisa dessa. Agora, me diz uma coisa, se você tivesse que ser só uma dessas coisas, o que é que você seria? O que é que você escolheria? Morta de tristeza. Ficaria morta de tristeza. Morta de tristeza. Você gosta de tudo que faz? Eu acho que sou um prato muito indigesto para pessoas de paladar monolítico. Porque eu tenho interesse por todas essas coisas e não abro mão delas. Eu tenho uma sede de conhecimento, o hábito do aprendizado, e tudo que eu faço me traz alguma coisa, ainda que não a resposta definitiva, me traz alguma coisa, me acrescenta de alguma forma. E eu não consigo abrir mão de me interessar e fazer tudo o que faço. E quando é que você começou a pensar em ser jornalista? Foi de repente. Eu prestei exames de vestibular para vários assuntos. O primeiro, eu fazia escola normal e não teria como ser de outra maneira. A minha mãe morreu antes que eu terminasse todos esses estudos, mas o sonho dela era que eu fosse professora. Era uma profissão muito digna, muito bonita. Então, nunca pensei muito a respeito e fiz a escola normal, o que era chamado de escola normal. Mas só que quando eu fui terminar a escola normal, eu já não tinha mãe. Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade. Eu me formei, acho que tipo 16 anos, 17 anos. E nesse período eu já fiz um ano de cursinho vestibular para medicina. Eu achei que queria ser psiquiatra. Eu não consegui entrar na medicina, mas foi o primeiro exame do Enem, eu me lembro disso, que eram aquelas alternativas. E acho que eu botei várias faculdades de medicina e botei uma de odontologia, entrei na odontologia. Eu tinha um namorado que tentava há anos entrar em qualquer faculdade, não conseguia, e ficou indignado quando eu falei, não é isso que eu quero. Quer dizer, eu não sabia o que eu queria, mas o que eu não queria definitivamente sabia. Eu vim para São Paulo, me mudei para São Paulo, e fui morar numa, como é que se diz? Eu tenho que achar essa palavra. Eu ando assim ultimamente, excesso de informação, espero. Numa república. Morar numa república com outras moças, todas de Ribeirão Preto, uma que ia fazer faculdade de medicina, outra que eu não sei o que e tal. E eu resolvi que queria prestar exame para cinema. E aí, eu prestei exame para cinema e prestei exame para comunicação publicitária. 2 outros exames. Só que aí eu vi o Jornal Nacional no ar, era o primeiro ano do Jornal Nacional. E eu olhei e vi talvez a Sandra Passarinho, na Europa, entrevistando gente. E eu falei, meu Deus, é isso. Eu quero respostas, eu quero fazer perguntas, eu quero viajar ao mundo, quero conhecer outras culturas e ser paga para isso. E foi aí que eu fui pedir emprego na Rede Globo. Em 1969. 69. Você já virou estagiária no Jornal Nacional. Foi, né? Estagiária no Jornal Nacional. E foi mesmo, eu acho, se você disser, é uma vocação para o jornalismo, é uma vocação para buscar respostas. Eu acho que a minha vida tem sido buscar respostas, e cada dia mais. Né? Agora, por exemplo, eu resolvi que eu preciso ainda estudar mesmo,
Comecei a fazer aulas de filosofia com Luiz Felipe Pondé, com quem me identifico muito, lia os artigos dele na Folha de São Paulo. Eu falei, eu preciso aprender mais. E então eu estou procurando respostas. E a minha vocação era essa, era fazer perguntas para conseguir respostas, que eu faço também no teatro, que eu faço atuando, eu acho. Toda vez que você está lidando com a condição humana, o material humano, venha da maneira que for, eu acho que você está procurando respostas para as suas perguntas. Agora, Marília, você foi repórter especial do Fantástico. Foi. Quer dizer, você correu o Brasil inteiro, fez reportagens incríveis. Alguma dessas reportagens te marcou especialmente? Alguma coisa que você possa lembrar, assim, sei lá, nesse Brasil tão vasto? Você falou, eu fiz tanta coisa que eu pensei várias coisas rapidamente. Que difícil, eu não vou conseguir essa resposta. E aí me veio uma velhinha que morava no Farol da Barra. Ela morava lá, no Farol da muito Barra, velhinha, em Salvador. Sim. E que passou a vida esperando um noivo marinheiro que foi embora. Quando fui entrevistá-la, ela já era de muita idade, mas ela ainda esperava por ele. E era uma história muito bonita. Eu fiz tanta coisa, eu percorri o Brasil mesmo, por lugares incríveis, e tão jovem que você vai fazendo isso. Eu não sei se você se lembra de como era. Eu me lembro muito pouco, mas me lembro de ser... Você vai fazer... Eu entrevistei, sabe quem? O Von Braun. E só descobri muito tempo depois que alguém chegou e fez, você entrevistou o Von Braun. Eu entrevistei o Von Braun? Imagine, você entrevistou o Von Braun para o Jornal Nacional. Fui lá no tempo do filme, que cortavam, colavam em moviola. Fui entrevistá-lo em São José dos Campos. O Von Braun passou por lá. Eu o entrevistei, o homem da bomba atômica. Em 1980, você tornou-se âncora do TV Mulher, que foi uma experiência fantástica. Até hoje é imitada sem que alguém consiga igualar. Aquele programa era fantástico. Tinha o Ney Gonçalves Dias, o Clodovil, a Marta Suplicy, tinha o Enfio, que era um rapaz mais modesto, mas nem tanto, Eduardo Mascarenhas. Como é que você conseguia controlar essa gente toda? Bom, primeiro, eu não era quem controlava. Segundo, eu tive problemas na época com o Clodovil, que foi uma coisa terrível. Virou inimizade, uma coisa terrível. E ele era despudorado, entrava no ar e tentava derrubar a âncora no ar mesmo, entendeu? Aí eu saía, falava, não vou mais fazer, eu ouvi de um tudo lá. Não havia esse tipo de necessidade, o Newton levava aquilo muito bem. Eram egos, sim, eram egos, eram vários e mas eram pessoas muito talentosas. Eram, e era aquele momento tão específico, tão importante para o surgimento da mulher como um ser autônomo, inteligente, capaz. A TV Mulher apareceu nesse instante. Nesse instante. Essa inimizade com o Clodovil perdurou? Olha, o Clodovil era muito cruel. Era muito cruel e muito vingativo. Não quero incomodar os fãs do Clodovil, que ele era divertido, tinha talento, ele era um estilista sensacional, ele tinha um talento, ele tinha o dom da palavra, ele era uma pessoa, teve uma existência que teria sido melhor se ele não tivesse sido tão cruel. Isso. Ele era capaz de crueldades imensas. E ele tinha aquela necessidade do protagonismo. Ele fazia a TV Mulher, ele era um dos participantes da TV Mulher. E ele tinha, sei lá, 5, 10, 15 minutos, me lembro, faz tanto tempo. Mas ele se sentia o dono do programa. E agia como tal. E quando eu comecei a receber convites, eu fui fazer um especial da TV Globo, que era o Marília, que se chamou Marília Mulher Gabriela. E eu cantava, recebia pessoas, cantei com quem você imaginar, com Erasmo, cantei com Gonzaguinha,
Caetano fez uma música, Erasmo me deu outra. Então foi uma coisa, Bituca, Milton Nascimento, foi um programa lindo, importante. Eu posava para Vânia Toledo, fotógrafa, aparecia com a família. E aquilo deixou ele muito revoltado, porque Clodovil gostava de cantar, não é? Ele gostava de cantar, fazia shows e tal. De vez em quando. E aquilo deu nele uma raiva. Ele tinha essa coisa, e ele me provocava no ar, ele dizia coisas no ar e tal. Ele era incontrolável. Ninguém o controlava, porque acho que também o Newton, a direção do programa, gostava daquele clima, de alguma maneira. E eu não podia acreditar que eu estivesse passando por aquilo. Então, quando ele entrava, eu tinha um tempo para sair de cena. E depois ele impôs que ele não faria se eu não ficasse sentada lá ao lado, lá na minha baia, que era um programa de baias, entendeu? Não, então eu ficava sentada lendo e tal. Durou assim, veja bem, Clodovil depois passou por uma situação muito difícil, porque noticiaram que ele estava com AIDS. E aí ele virou um pouco maldito numa sociedade tão preconceituosa como a nossa, e melhorou muito, mas ainda é. E ele ficou ali naquela situação meio deixado de lado. Eu, a essa altura, estava na Bandeirantes fazendo um programa chamado Cara a Cara, em que eu fazia entrevistas de 1 hora, bem no formato que eu faço hoje em dia. E eu o convidei, porque eu achei que ele merecia um espaço para desmentir aquele comentário, para falar da vida dele. Ele ficou muito comovido. Ele fazia, olha, eu mudei muito. Não mudou. Não mudou. Ele continuou fazendo coisas, dizendo barbaridades a meu respeito, da Marta, uma época. Ele arrumava confusões com todo mundo. Foi essa a relação até... E no final a gente já nem se falava e nem se via há muito tempo. Você é, sem dúvida, a maior entrevistadora do Brasil, ninguém duvida disso. Não fala isso. Você fez centenas de entrevistas, né? Acho que fez centenas. Milhares. Milhares, pois é. Por que você não está na Globo? É uma opção sua? Não estar na Globo? Sim. Foi opção minha deixar a Globo quando eu fui para a Bandeirantes, porque lá me deram a oportunidade de ter um programa com 1 hora de duração, um programa de entrevista em que eu podia ter um raciocínio completo de um entrevistado, me aprofundar em determinados assuntos. E por quê? Eu tinha voltado da Europa, onde eu fui ser correspondente, e achando que a partir dali eu poderia fazer alguma coisa. Você sabe que eu pedi... anos antes de todo mundo, um dia liguei para o Armando Nogueira e falei, Armando, me deixa apresentar o Jornal Nacional. Ele falou, absolutamente não. O Jornal Nacional é de homens. Eu fazia assim, mas eu posso fazer esse trabalho muito bem. Não, e eu estou falando de década de 80. Começo dos anos 80, final dos 70, me deixa apresentar esse jornal. Não, é dos homens aquilo. E vamos dizer, depois que eu percorri todo um caminho de apresentar, fazer coisas, ter um programa especial feito só para mim e tal, e aí fui ser correspondente na Europa contra o conselho do Boni, que dizia não vá, não vá. Ele devia saber de alguma coisa, porque ele fazia assim, não vá, eu acho que você não deve ir, eu acho que você deve continuar fazendo suas coisas aqui. Eu fui. Voltei, que eu tinha família, filhos que ficaram aqui. E quando eu voltei, eu percebi, falei outra vez com o Armando falou, eles iam me botar de volta como repórter do Fantástico. Eu, depois daquele percurso, daquele histórico todo, né, já tinha TV Mulher, tudo, eu já tinha passado por tudo, eu achei que eu podia ter um lugar ao sol melhor. E aí eu me lembro do Armando me falando assim, não, você saiu do jornalismo para a produção, que o programa TV Mulher era do departamento chamado produção, que era produção artística, apesar de ter características tão absolutamente definitivas de jornalismo, ela era. E agora tem outra gente que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Eu falei, ele está dizendo que eu
porque eu não estou me ameaçando. Quer dizer, se eu for voltar para o jornalismo, eu tenho que praticamente reiniciar a minha carreira. Então, eu aceitei um convite para fazer aquele programa de entrevista. Não me arrependo de ter ido, porque acho que ali eu me consolidei nesse formato de programa que eu prezo tanto e que cultivo até hoje, no momento, no GNT. Boni, acho que antes de sair, pensou em me levar de volta para fazer coisas no jornalismo, mas acho que havia uma resistência ao meu nome, porque eles consideravam que eu fui uma mulher que saiu de lá para fazer jornalismo e porque eu aceitei fazer, por exemplo, comerciais. Então, eles achavam que isso era incompatível, entendeu? E acabei não voltando mais para a Globo e fiquei fazendo as minhas coisas e não me queixo. Voltei para fazer novela, as suas 2 novelas, aquela série que me deu uma alegria imensa, cinquentinha, foi uma alegria na minha vida, e fiz também o JK, da Maria Adelaide. Foi para isso que eu voltei na TV Globo. Hoje em dia, me recebem para dar entrevista, eu acho simpático isso, porque fui lá falar do teatro, fui no programa da Fátima, ela não estava, mas fiz lá com os apresentadores e me recebem. Eu sou da casa, quer dizer, eu sou da Globosat, eu faço meu programa no GNT, ano que vem faz 20 anos. Eu virei senhora de mim fora da Rede Globo, mas foi na Globo que tudo começou. Pois é. Agora, você mediou o primeiro debate entre candidatos à presidência, depois do fim da ditadura. Eu tive problemas quando ainda estava o macro debate. Sim. Porque estavam todos lá, né? Lula, Brizola, sim, estavam todos. Maluf, todos estavam lá. Mário Covas, Ronaldo Caiado, como é que ele chama? Meu Deus, que horrível isso. Um ministro, Aureliano Chaves. Eram inúmeros candidatos. E eu, lá no meio, comandando aquilo. O Brizola brigou comigo, porque eu mandei cortar o microfone dele. Sim. Depois de anos, ele veio e fez as pazes comigo. Eu me lembro que estava com ele um jornalista, meu amigo, e falou assim: Brizola falou com você já? Eu falei: não, ele não falou, mas ele vai falar. E ele vai se desculpar com você, porque ele ficou possuído. Ele ficou possuído porque eu mandei cortar. Eu falava assim: o tempo, porque se eu desse um segundo de tempo a mais para reclamava do outro lado. Eu me lembro de olhar para o lado e ter o Mercadante, Aloysio Mercadante, falando com o Lula e dizendo assim: ela está protegendo o Brizola. E eu fazia isso no intervalo. Falava: estou ouvindo, hein? Olha aqui, não estou fazendo nada disso, hein? Estou ouvindo perfeitamente. E o Brizola, puto da vida comigo, porque eu falava assim: seu tempo está acabando, o senhor tem tantos segundos, o senhor tem isso, e ele não acabava. E eu falava: engenheiro, corta o microfone dele. E aí ele não me perdoou. Então, nesse dia, ele estava vindo na minha direção, aí ele veio, parou e disse assim para mim: não, foi na mesma época. Foi depois dele ter se saído muito bem. Você lembra que ele fez um discurso lindo, que ele falava: tira esse não rotundo do teu peito. Quando ele disse: não precisa votar em mim, mas você não pode votar nesse candidato. Então, ele veio, ele estava feliz, ele tinha se saído muito bem, e veio cercado da imprensa e chegou na minha frente, olhou para mim e pediu desculpas do jeito que ele conseguiu, que ele virou e fez assim: a senhora esteve muito bem hoje. Ótimo. Você sabe que eu saía desses debates, eu ia para a sala da direção do jornalismo e falava assim: eu não ganho para isso, eu não quero mais, ainda sem a noção histórica do que era aquilo, entendeu? Porque era um trabalho a mais. Aliás, eu tenho vivido dessa maneira. Eu faço o meu trabalho
E não acho ruim que eu não tenha essa percepção. Às vezes as pessoas dizem, você é isso, você é aquilo, o que você acha de ser isto, é melhor. Aí eu falo assim, não consigo me avaliar dessa maneira. Porque eu acho que se me distraísse com esse tipo de avaliação da minha performance, eu não teria feito e não continuaria fazendo, como faço até hoje, o esforço para fazer direito o que eu faço, entendeu? Eu não tinha a noção de que eu estivesse fazendo uma coisa tão importante. Depois, quando ficou entre Lula e Collor, eu entrevistei o Lula e disso eu me lembro feliz. O Boni, que já não estava mais na Globo, ou ainda estava, não sei. O Boni me passou um telegrama dizendo que naquele dia tinha visto a entrevista mais perfeita que alguém podia ter feito, que foi a minha entrevista com o Lula. Eu fiquei contente de, naquele momento, receber aquele telegrama dele, aquela mensagem do Boni, porque você deve saber o quanto o Boni era exigente. Claro, claro. Então foi porque eu fiz direito àquela entrevista e houve ali um resultado muito bom. Sim. Agora, essas entrevistas, claro, você fez, como diz, milhares. Algum entrevistado já te deixou numa saia justa? Algum entrevistado te colocou numa situação assim? Provavelmente mais de um, mas eu não vou conseguir me lembrar. Teve um recente que chegou a ser um pouco grosseiro com você, que foi o Malafaia. O Malafaia ele é uma pessoa muito impressionante, porque ele tem o dom da palavra, ele é um grande orador, ele fala com muita convicção, ele é preparado. Pena que eu acho que ele é muito equivocado no que ele considera certo, humano, e não é. Na minha opinião, não é. Eu acho que qualquer pessoa com um mínimo de generosidade, de humanidade, com um mínimo de conhecimento da vida humana, não pode concordar com coisas que ele diz. Ele foi duro comigo, mas eu acho que ele não levou a melhor naquela entrevista. O resultado, a repercussão não foi a melhor. E eu acho que, na verdade, para as pessoas, o que ele fala chega a ser chocante. É chocante, é agressivo, é impiedoso. Impiedoso para um homem que se diz religioso. Aquilo é de uma demonstração de não piedade. Ele é um ser impiedoso no que se relaciona à sexualidade dos outros. Né? E é muito preocupado, inclusive, com a sexualidade dos outros, que isso é uma coisa muito estranha. Agora, teve uma entrevista, vou falar agora de uma briga de louras. Já sei qual você vai falar. Você teve um arranca-rabo com a Madonna. Não cheguei a ter. Mas foi perto. Foi perto. E lá vou eu apanhar dos fãs da Madonna novamente. Eu acho a Madonna uma grande artista, eu acho a Madonna Ela descobriu o marketing pessoal muito antes de todo mundo. Acho que isso tem um valor extraordinário. Ela é uma figura histórica, está aí até hoje. E eu era imensa fã da Madonna, e devo ter confundido a imagem dela com uma brilhante inteligência. Sim. Pesquisei muito, consegui aquela entrevista através do André Midani, que na época era um vice-presidente da Warner, lá em Nova York. Procurei o Midani, ele conseguiu. Pela primeira vez, olha, eu entrevistei estadistas à beça, mundo afora. Nenhum jamais pediu um material meu para analisar, para ver se poderia me dar entrevista. Madonna pediu. E eu me lembro no trabalho de pesquisa, ter visto um grande artigo de um escritor que eu admiro, jornalista, escritor, que é o Martin Amis, o inglês, e que ele falava barbaridades dela. Eu falei, nossa, que Martin Amis mais intolerante, por que isso? Que isso? Que raiva dela.
E aí depois eu dei toda a razão à Martinez. Ela tinha, quando fui vê-la, ela tinha um extra-ego, era uma coisa assim, que hoje em dia acho até normal. Para alguém que subiu, passou de giro, né? E tantas pessoas hoje nesse universo da celebrização mundial, muita gente passa de giro. Mas foi mais do que isso. Eu me decepcionei com ela porque ela não foi inteligente como eu esperava que ela seria. Eu fiz uma entrevista com 49 perguntas. Você sabe que são 49 perguntas, dá para uma semana de entrevista no ar. E eu tinha colocações ali importantes, na minha opinião. Por exemplo, eu já tinha entrevistado a Camille Paglia, essa grande intelectual americana. Eu fui a Filadélfia entrevistá-la, depois ela veio a São Paulo, jantou na minha casa e tudo. E a Camille Paglia disse, na entrevista dela, que a Camille saiu um dia falando muito bem da Madonna. E aí eu perguntei, cobrei dela aquela visão que ela tinha da Madonna. Ela falou assim, não, a Madonna já não é mais aquilo. Ela cedeu à publicidade, ela cedeu à propaganda. Ela não é, porque ela considerava a Madonna um símbolo da luta feminina mesmo, uma existência feminina. E eu coloquei isso, inclusive, para a Madonna, né? Como é que você analisa o que a Camille Paglia falou de você, que você teria cedido à fama? Aí ela virou e fez assim, olhou, isso é só para você ter uma noção de como ela tratou a minha entrevista. Ela virou e fez assim, nada, ela fala isso porque eu não dei entrevista para ela. Entendeu ou não? Ela limitou, e ela deu respostas desse naipe para todas as perguntas que eu fiz, tanto é que 49 perguntas viraram um programa de quase 1 hora apenas. E ela tinha ela levou uns amiguinhos, muito... E eu me lembro de uma hora dizer, ela estava em crise, porque ela tinha feito 40 anos. E eu falei, você está muito bem, você nunca esteve tão bem, né? Tão bonita, um corpo sensacional. E ela olhou e fez, obrigada, como se eu estivesse cantando ela, sabe? E ela olhou para aqueles amigos que começaram a se divertir ali, às minhas custas. Foi uma coisa meio pavorosa. E a hora que acabou, ela só foi bastante rápida, o que significa que ela é muito esperta, mais do que ser uma pessoa muito inteligente, no bate-bola. Porque ali, você sendo esperta, você acha umas respostas rápidas. O Kissinger, por exemplo, se recusou a responder ao bate-bola. E eu fazia, pelo amor de Deus, faz parte do meu programa, se eu tenho que responder, eu tenho que levar esse bate-bola. E ele fazia, não quero, não. E ele saindo da sala, ele falou, tá bom, vou fazer. Começou a rir de mim, vou fazer. Começou a fazer, deu 3 respostas rápidas e falou, não vou fazer. Porque ele percebeu que ali morava o perigo, e ao contrário dela, que ali ela se saiu muito bem, porque ela tinha umas respostas espertas. E a hora que eu saí, a assessora de imprensa dela, muito gentil, uma garota, acho que ela holandesa, ela falou, foi ótimo. Eu falei, não, foi péssimo. Ela falou, você achou por quê? Eu falei, foi péssimo. Ela foi muito blasé com a entrevista. Ela virou, puxou de lado, fez assim, ela é sempre assim, com uma cara muito sofrida. Ela é sempre assim, Marília Gabriela, é sempre assim. Enfim, essa foi uma experiência com ela, mas eu podia ter jogado a entrevista fora e não ter me submetido ao tribunal a que me submeti, expondo a entrevista, mas eu fiz questão de botar no ar, ainda que ela me maltratasse visivelmente ali no ar, entendeu? E foi. Quando o entrevistado é escorregadio ou não rende nas respostas, o que você não faz, mas tem vontade? Vou te contar uma outra história engraçada que se passou comigo. Eu entrevistei o Jack Palance, lembra dele? Lembro. Aquele maravilhoso ator. Sim. E eu entrevistei
ele estava, antes de começar a entrevista, absolutamente simpático, interessante, conversando, falando coisas ótimas. Começou a entrevista, ele começou a posar e fazia uma cara assim de interessante, profissional, respostas curtas, assim, meio displicente. Fiz um bloco, fiz o segundo, parei e falei assim, não vai dar para continuar essa entrevista. Falei para ele. Aí ele falou, como? Eu falei, não vai dar para continuar essa entrevista. Você não está respondendo as minhas perguntas, você está está um pouco cínico, se me desculpe, mas não está rendendo essa entrevista e eu não vou poder continuar. Aí ele pediu desculpas e tal, e aí começamos, e ele deu uma entrevista maravilhosa, porque virou espontâneo, natural, ficou atento, atencioso, além de atento, atencioso no sentido de cuidadoso. Ou seja, simbolicamente você deu com o microfone na cabeça dele. Dei com o microfone na cabeça dele. Às vezes eu tenho vontade de parar em algumas entrevistas. Eu acho até que já andei limitando bem meu número de entrevistas, que, como você sabe, eu agora só faço o meu programa no GNT. Porque eu comecei uma entrevista. Deve parecer fácil, mas não é. Não é. Para mim, não é. Eu fico sempre tão atenta, tão interessada no que está ali do outro lado, e você fica sempre buscando o melhor daquela resposta e o que você pode tirar daquele melhor, exatamente, que vai gerar um outro assunto interessante, é muito desgastante. E quando você pega um entrevistado que não rende muito, ou tenta manipular a conversa, você não acha louco que as pessoas se preparem para dar entrevista? Eu acho louco. Eu acho. Existem profissionais hoje que cobram para ensinar pessoas a se saírem bem. Quer dizer, eu acho interessante também que são jornalistas que dão essa aula. Então, é traição. É jornalista ensinando você a fugir de respostas que não interessem, ou sei lá o que, é muito esquisito. Sem falar que você só sai bem numa entrevista quando é sincero. Quando é espontâneo. Quando é espontâneo, senão não funciona. Quando você se submete, quando você está ali inteiro, legítimo. Isso, eu acho. Do ponto de vista, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista de ser uma pessoa que tem um público muito grande, você se considera uma pessoa bem amada? Se me considerasse, eu não ficaria aceitando desafios a minha vida inteira. Eu já tenho muito claro na minha cabeça que eu seguramente virei quem virei para fugir da rejeição. Eu duelo com a rejeição desde que eu era muito menina. Eu tive uma mãe que demonstrava amor de uma maneira muito esquisita. Se é que era amor. Porque hoje também compreendo que haja pessoas que, ainda que mãe, parente, amigos, que necessariamente não são apaixonados por você. Eu acho mesmo. Eu sou capaz de compreender isso, saber da existência desse fenômeno, E então eu tenho a impressão que eu passei a vida duelando a rejeição, contra a rejeição, entendeu? Acho que virei por isso. Eu não me sinto bem amada. Eu sei quem me ama. Eu percebo o momento em que me amam. Não me estabeleço nessa sensação agradável de estar sendo amada, porque quem te ama, em seguida, pode não estar te amando exatamente, entendeu? Então, eu por vezes me sinto amada e é bom, dá um calorzinho, é quentinho, dá uma paz, mas me ligo em seguida para o próximo e para próximo e para a próxima existência, para o próximo minuto de existência, porque não é fácil suceder e agradar, e acho bom, porque acho que se eu tivesse sido muito amada, muito elogiada, muito querida a vida inteira, eu não teria ido atrás, como continuo indo atrás. Eu
quero fazer. Ah, é? Me dá aqui que eu vou fazer isso, eu vou fazer, e eu quero aprender, e quero as minhas respostas, quero saber por quê e para quê. Por quê? Por que que eu fiquei assim? Por que que eu sou assim? Por que que não gostaram de mim de outra maneira? E é por aí que vai, entendeu? Sim. Agora, já que nós falamos disso, vamos falar da coisa mais pessoal. E amores? Você sabe de uma coisa, Aguinaldo? Eu acho que hoje passou pela minha cabeça. Vou ter que ser muito honesta com o Aguinaldo. Aguinaldo, eu gosto de gente jovem. Eu gosto de gente jovem. Mas eu cheguei a uma fase da minha vida em que eu aprendi o pudor. O pudor no sentido de que eu não acho justo, usando de artifícios como a minha inteligência, o meu poder de sedução, não acho justo ficar impondo aos jovens a minha decadência física. Eu sou uma senhora, eu cheguei a uma idade, eu sou uma senhora. Gosto deles, acho lindos, acho agradável estar com jovens, mas em algum momento, teria que amadurecer. Já não tenho aquele furor sexual de que eu aproveitei, tive a vida toda. Eu acho que hoje sou mais tranquila. Não quer dizer que eu não gosto de sexo, gosto de sexo. Tenho desejos, mas não sou aquela mulher que fala, sexo antes de tudo. Não. Então, eu não tenho amores. O último namorado que tive, um abacaxi completo, terminou no final de 2013. De lá para cá, não namorei mais. Flerto, brinco, mas não durmo sozinha. E durmo bem sozinha. É gostoso. Aproveito a minha cama, os meus espaços, me divirto, saio, janto, tal, mas estou sem namorado. Eu acho que se tiver que acontecer, vai ser uma coisa arrebatadora, porque eu não estou atrás, não estou mais prestando atenção. Quando eu digo arrebatadora, vai ser assim um coup de foudre, entendeu? Uma coisa à primeira vista, uma explosão que eu acho, nossa, isso foi inevitável. O que é que você acha desse jornalismo cada vez que ocupa cada vez mais espaço, que é o jornalismo de celebridades? Não quero irritar ninguém, mas eu não leio. Não leio, mas sou invadida por esse jornalismo, por exemplo, na internet, né? Quando você abre as primeiras páginas de qualquer site, está lá, porque é o momento, falamos disso lá no começo da entrevista, não é? É um mercado absolutamente rentável. Sim. E ele se retroalimenta agora, não é? Porque as celebridades se oferecem também. Não é? E aqui vão para frente do espelho e se fotografam com, sem roupa. De costas. De costas e tudo. Isso. Eu acho que é uma outra era do jornalismo, eu acho. Esse tipo de jornalismo fez recentemente no Carnaval uma coisa muito desagradável com o Teodoro. Com o Teodoro, meu filho. Pois é. Publicaram uma foto dele supostamente beijando um outro rapaz. Beijando. Ou beijando. Beijando. Isso te incomodou? Me incomodou a proporção em que deixou arrasado. O Teodoro é uma pessoa tão especial. É meu filho. Eu tenho filhos especiais. Toda mãe tem filhos especiais. Sim. Mas ele é uma pessoa sempre muito cuidadosa, vive no universo dele. Por sorte, ele tem esse universo, porque lá fora, baby, as coisas não são cruéis. E ele, num carnaval na Bahia, que é aquela terra da liberdade, pressupostamente, onde tanta gente fazia tanta coisa. Pois é. Ele foi o flagrado, vamos dizer, e roubaram-lhe, eu falo isso, outro dia um amigo meu falou, o que é roubar foto que eu não sei o que? Eu falei, roubaram uma foto
é tirar uma foto de alguém que não posou para ela e que não pretendia que ela fosse publicada. Isso é roubar uma foto. Roubaram-lhe aquele momento, aquela foto no meio de uma folia, e foi um momento, como ele mesmo falou, foi um encontro e nada mais. Seguiram por uma outra festa, aquilo foi na rua ali, na rua, sim. Saindo de um camarote. Depois o curioso é que essa foto quando foi publicada, estava escrito divulgação ao lado. Então alguém usou aquilo para divulgar e resultou numa caça impiedosa a uma notícia escandalosa, entendeu? E eu fiquei chateada por ele, e principalmente porque não foi nem pela sua existência, que por si vale muito, vale tudo, mas senão por ele ser meu filho, porque eu me lembro que o título era O Filho de Marília Gabriela faz isso. Eu fiquei aborrecida, fiquei chateada. Ele é um homem tão inteligente, com grande formação acadêmica, com trabalho brilhante, ele faz coisas lindas, acabou de dirigir seu primeiro curta-metragem, que é é um trabalho dito por um grande produtor de cinema, inclusive, impressionante de cuidado, de excelência, de elaboração de cinema. Eu acho que ele vai ser um grande diretor de cinema. E aí ele vira uma notícia que é perseguida e perseguida e perseguida. Por isso, ele voltou da Bahia muito chateado. Ele voltou no dia seguinte, ele foi embora, porque era só isso que virou a vida dele ali no dia seguinte. Eu falei, desse o respeito. Você tem o direito à sua vida. Quem não tinha o direito de fazer isso com você foi a pessoa que roubou essa foto e quem a divulgou. Foi o que eu achei. Você é feliz? Esse é um conceito que eu debato. Felicidade é eu acho que é uma ameaça para a gente. Nós vivemos sob a ameaça de sermos ou não sermos felizes. Um conceito vago, porque o que determina a felicidade, né? O que é? O que é que determina isso é a felicidade? Eu não sei. Eu tenho momentos muito agradáveis, alegres, felizes, tenho na minha vida. E tenho outros de profunda irritação, decepção, melancolia. Eu tenho essas variações de humor, eu tenho. Sim. Eu sou uma pessoa que, se uma música pode transformar meu dia. Eu ouço uma música, de repente, ontem mesmo eu estava ouvindo aquela coisa maravilhosa de Futuros Amantes, do Chico Buarque, que talvez seja a música dele que mais me toca. E eu estava assim, de repente eu já estava um pouco melancólica, e eu mudo. E eu acho que da maneira que nos vendem, como nos vendem o conceito de felicidade, ninguém vai ser nunca feliz. Ninguém pode abrir a boca e dizer eu sou feliz, a menos que seja um idiota. Eu não me queixo. Então, eu não me queixo, Aguinaldo. Eu tenho momentos horríveis e tenho momentos de pura euforia e alegria. Eu acho que é assim. Eu sei lá o que é essa tal da felicidade. Pois é. Agora, uma última pergunta. O que é melhor, entrevistar ou ser entrevistado? Se eu estivesse sendo entrevistado por outra pessoa, provavelmente eu estaria mais atenta. Com você me abrir de uma forma que a gente só se abre quando confia e está diante, além de ser alguém confiável, é um amigo. Obrigado. Eu falei coisas aqui que provavelmente vão me gerar gente aborrecida comigo de uma ou outra área, mas eu só falei a verdade, falei a verdade e eu agradeço a você. Você foi um ótimo entrevistador. Maravilha. E você, como foi não entrevistado sendo entrevistador? Como? Como é que você se sentiu sendo entrevistador? Bom, primeiro eu estava muito nervoso porque entrevistar você. Aguinaldo. Mas depois não, você realmente é uma pessoa fantástica. Quer dizer, a gente entra no barato e vai embora. Eu sou sua amiga, eu estava conversando com você. Foi fantástico. Obrigada, meu amor. Obrigado.